aquele cara que joga futebol 1 ou 2 vezes por semana, né, que nunca faz nenhum tipo de exercício físico, mas quando faz com tanta força e com tanto excesso que isso pode dar uma sobrecarga, é isso? É isso. Na realidade, o indivíduo, para ele condicionar o sistema cardiovascular, tá? Que isso é benéfico, condicionamento físico, condicionamento do sistema cardiovascular. Isso implica em exercícios frequentes e repetidos. Tá? Porque aí o organismo começa a entender e começa a trabalhar gradativamente. Ele vai fazendo uma adaptação e vai melhorando a distensibilidade dos vasos, vai melhorando a performance cardíaca. Agora, quando a pessoa faz uma atividade física esporadicamente, e principalmente quando ela é intensa, aí ele faz uma sobrecarga. Ele, na realidade, não está preparado para aquela atividade física, ele não condicionou o sistema cardiovascular e ele vai enfrentar uma situação da qual ele vai exigir muito mais do que ele estaria em condições de ter. Então, ele acaba, muitas vezes, aumentando a pressão arterial ou ativando algum desajuste do ritmo, que seria uma arritmia. Enfim, ele faz uma situação de desajuste, desadaptada em relação ao seu sistema cardiovascular em particular. Certo. A gente poderia dizer que a arritmia, ela não está diretamente ligada a um ataque cardíaco? Por exemplo, se uma pessoa ela não tem arritmia, ela pode ter um ataque cardíaco e depois vir a ter os sintomas de uma arritmia? Ou não? Primeiro tem que ter uma arritmia para depois ter um problema, um ataque cardíaco, enfim. O ataque cardíaco que a gente fala genericamente e, de certa forma, vulgarmente, ele pode vir ser proveniente de uma arritmia maligna, tá? Mas também pode ser de uma obstrução coronariana, no caso do infarto. Tem situações. Exatamente. Mas, geralmente, quando a gente fala a morte súbita, ela realmente, vamos traduzir, seria um ataque cardíaco, né? No popular falando, seria um ataque cardíaco. O indivíduo desencadeou uma arritmia maligna e aí ele fez um quadro que é muito rápido, muito súbito, tá? E que levou a esse desfecho fatal. Tá certo. A gente já conseguiu entender aí algumas coisas, algumas situações da arritmia cardíaca. Agora, os tratamentos são todos químicos, todos através de remédio, ou também tem aquele tratamento no sentido de mudar a alimentação, fazer uma atividade física acompanhada por um profissional, que é o que muitas pessoas não fazem, né? Muitas vezes, porque a academia X é muito cara, mas a academia Y é muito barata, mas não tem um instrutor na academia X, né? Só tem na Y. Então, quer dizer, tem todos esses poréns, né? Que a pessoa acha que tem que fazer exercício físico, mas é do jeito que ela quer, a hora que ela quer, da forma que ela quer e sem nenhuma instrução. Na realidade, a alimentação adequada e exercício físico, isso é sempre bem-vindo, isso é sempre uma questão de promoção de saúde, tá? Então, em qualquer coisa que nós vamos falar do sistema cardiovascular, uma alimentação equilibrada e saudável e atividade física regular, ou seja, exercícios físicos, trabalha na promoção da saúde. Se o indivíduo ele tem algum fator já predisponente, ou ele já é hipertenso, ou ele já é diabético, ou ele já tem alguma alteração cardiológica, claro que o exercício físico supervisionado é o mais indicado, tá? Porque até por uma questão de segurança e de saber os seus limites de trabalho aeróbico, principalmente. Mas, em relação ao tratamento da arritmia, como você me perguntou, e se a pessoa não sente nada, muitas das vezes isso não requer tratamento. Agora, se ele tem sintomas, em algumas situações, isso depende, é caso a caso. Em algumas situações, o tratamento é medicamentoso. E em outras situações, aí requer um marca-passo, que já é um device, né, do coração. Certo. Outros fazem uma alcoolizaçãozinha que inibe uma via que leva à arritmia. Enfim, isso depende de cada situação. Em muitos casos, o tratamento medicamentoso resolve o problema. Correto. Tem uma ligação para a gente, doutora. Qual é a tua dúvida? Olha, eu fiz o exame de teste ergométrico e aqui nos comentários do médico está escrito aqui que eu tenho um bloqueio incompleto do ramo direito, né? E ausência de arritmia cardíaca. Certo. Então, e o médico falou pra mim também, como eu tenho 45 anos, que eu tenho um coração que não desenvolveu, que ele tá, tipo, pequeno, né, pela minha idade, né? Aí eu queria saber com a doutora se esse problema desse bloqueio completo do ramo direito
porque eu tive minha mãe faleceu de infarto, né? Porque eu sei que puxa da mãe isso, certo. né? E de vez em quando eu sinto assim, umas dores assim no peito, sabe? Eu queria saber se é por causa desse problema aqui do bloqueio do ramo direito, né? Ou ausência de arritmias cardíacas. Então, vamos lá. Respondendo sua pergunta, na realidade, o bloqueio do ramo direito não é um distúrbio do ritmo, tá? Então, não é uma arritmia cardíaca, é um distúrbio da condução, do sistema nervoso do coração. E, normalmente, o sistema nervoso, nós temos uma condução pelo lado direito e os ramos do lado esquerdo, que já são, ele já é bifasciculado, eles são dois. No lado direito, o que deve estar acontecendo é você ter uma passagem do impulso cardíaco pelo lado direito um pouquinho mais lenta, um pouco prejudicada. Isso normalmente, quando o bloqueio é incompleto do ramo direito, não tem grandes implicações. Tá? Na maioria das vezes você convive muito bem com isso e não requer tratamento, isso não tem implicações maiores, não causa sintomas maiores. Tá? O bloqueio do ramo esquerdo é um pouquinho mais delicado, mas do ramo direito até um percentual razoável de pessoas tem esse distúrbio de condução, que é o bloqueio do ramo direito, sem maiores problemas. Tá certo. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, adorei conversar contigo mais uma vez.